Já estamos de volta com o terceiro bloco do Programação Nacional. Nós estamos falando aqui hoje com o professor Fábio, que é matemático, também estuda religião, e o nosso tema de hoje do programa é fé e ciência. A gente falou no bloco anterior que nós falaríamos do papel da igreja, da influência da igreja na área da saúde. Então a gente vai começar falando sobre isso. A primeira Santa Casa de Misericórdia do mundo surgiu em 1498 em Portugal. É uma irmandade católica cuja missão era e ainda é atender pobres, doentes, presos e ainda prestava atendimento espiritual. E um dos primeiros hospitais aqui no Brasil, antes mesmo de existir o SUS, foi a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Nós podemos dizer, então, professor, que a igreja oferecia e ainda oferece esse tipo de serviço para a sociedade, atendendo as pessoas mais pobres, vulneráveis, Com certeza, isso também corresponde a outra vocação tipicamente cristã, que é a da caridade, não é? Caridade, que significa amor, não é? Originalmente, o ágape grego, amor a Deus e o correspondente amor entre os irmãos, entre os semelhantes, não é? Então isso é muito importante para reconhecer a dignidade da pessoa humana. Isso é característico do cristianismo, pelo menos no mundo ocidental, não é? Que ajudou a moldar aí a nossa cultura. Então mesmo o indivíduo que não tem fé hoje, viva aí no nosso universo ocidental, e mesmo aí em outras partes do mundo, carrega essa fagulha de uma característica cristã, se ele tem essa preocupação em ajudar o próximo, em ajudar o semelhante. Então nós temos, por exemplo, a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que é dependente, foi criada pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, que há indícios que foi fundada em 1555, 1560. Então vejam, enquanto o Brasil ainda era um bebê, colônia recém-descoberta, assim, em termos históricos, já havia uma preocupação com os necessitados. E quando nós investigamos a história dos hospitais, nós percebemos, inclusive, que o nome hospital vem dessa tradição cristã. O hospital significa exercer a virtude da hospitalidade. Então, cada mosteiro, ao longo dos séculos, na Europa, tinha uma casa que recebia os necessitados, primeiramente os peregrinos, as pessoas que viajavam, e depois os doentes, os pobres, e assim por diante. Há relatos de que Fabíola, uma cidadã romana cristã, foi a primeira que criou um hospital mais ou menos com as características do que nós temos até hoje. E uma grande contribuição, que nós podemos dizer, para o Brasil em particular, das Santas Casas, é exatamente o que você mencionou, o SUS, não é? Já foi enfatizado que o SUS não existiria sem as Santas Casas. Então, essa é uma grande contribuição. Olha a importância saúde, da igreja na saúde. E olha mais um dado interessante, a Irmandade da Santa Casa de São Paulo foi berço de duas das mais importantes faculdades de medicina do país. A USP, Universidade de São Paulo, e a Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Mais uma vez a gente vendo então a influência da igreja na área da saúde, na área da medicina. Perfeitamente. Então, respondendo a essa vocação da caridade, de acolher os mais vulneráveis, a sociedade laica percebe a utilidade e a importância disso, não é? Então, por um lado, contribui para o desenvolvimento de hospitais, enfim, de atendimentos a diversas comunidades e os cidadãos em geral, e por outro lado, incentiva a pesquisa para aprimorarmos os métodos de tratamento das doenças e cuidar também do material, não é? Uma perspectiva de que a igreja só se preocupa com o espiritual é falsa. Isso não é maniqueísmo, a igreja não é maniqueísta. Não existe só o bem e o mal, a matéria é boa, o espírito é bom. Então, antes de cuidarmos do espírito, devemos cuidar do corpo das pessoas. Professor, além das Santas Casas, a gente tem outros hospitais, a gente conhece outros hospitais, como o Santa Marcelina, que inclusive está presente em São Paulo, que também é um braço da Igreja Católica, que é da Congregação das Irmãs de Santa Marcelina. Inclusive, essa congregação administra esse hospital em São Paulo, que fica na Zona Leste. As irmãs que administram esse hospital, Santa Marcelina, elas estão na linha de frente do combate à pandemia de Covid-19 e nós fomos até elas e vamos ver então o que elas dizem a respeito dessa situação tão difícil que elas se encontram, que elas vivem nesse momento, que é esse tempo de pandemia.
Eu, desde o início, estou presente, atuando como supervisora, como enfermeira, como irmã, num conjunto, frente a tudo isso que estamos vivendo. Se eu dissesse que não senti medo, eu estaria mentindo. Mas em todo momento eu não deixei que o medo fosse maior do que a minha pessoa, do que o meu Deus, né? Que é aquele que me deu e que me dá força para todos os dias lutar contra isso. Conviver com a ameaça do vírus tão próximo modificou o dia a dia. A união da equipe fez brotar uma nova esperança, que transformou o sentido do trabalho, o cuidado com a vida. Não só eu, não só o meu time, mas todo o hospital, a gente sentiu uma força enorme. Em muitos momentos não foi necessário a gente parar para rezar. Essa atmosfera, ela envolvia todos nós, na certeza de que juntos a gente iria vencer, que a gente poderia se ajudar e melhorar, minimizar. Então tudo isso ajudou esse momento ser, não digo mais fácil, mas a gente ter mais força. Ter mais força, acho que é isso que todo profissional da saúde precisa nesse momento, né? Bonito depoimento, né? Com certeza. Elas representam esses heróis que estão na frente de batalha, né? Enfrentando este inimigo invisível, com muita força, com garra, arriscando as suas vidas, não é? A gente deve lembrar isso, reconhecer aí esses especialistas da área de saúde, e a gente pode ver aí no rosto, coberto por máscaras, né, a satisfação de quem está cumprindo a sua vocação, né, tanto religiosa como de quem cuida, de quem ama, de quem presta serviço à sociedade. Exato. Professor, agora eu quero entrar num outro ponto. Bíblia e ciência, evolução e criação, né? Lá o Concílio Vaticano I, em 1870, afirmou que é possível o conhecimento da existência de Deus pela razão. Abre aspas. A mesma Santa Mãe Igreja sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, a partir das coisas criadas, pois a sua realidade invisível tornou-se inteligível desde a criação do mundo através das criaturas. Professor, então, desde que admita-se que Deus criou a matéria inicial, que evoluiu depois, mas que Ele criou também e cria até hoje, coloca dentro dessa matéria inicial a alma humana, que é o espiritual. A criação e a evolução não se opõem? De maneira alguma. Essa preocupação sobre evolução e narrativa bíblica é uma preocupação oriunda de grupos que têm uma leitura mais restritiva das Sagradas Escrituras, não é? O que é preciso dizer é que o livro de Gênesis, em particular, e a totalidade dos livros das Sagradas Escrituras, não são livros de ciência, são livros de verdades de fé, não é? Então, veja só, quando foi compilado o livro de Gênesis, porque considera-se que há diversas fontes, diversas tradições que nós podemos perceber ali num estudo aprofundado dos estilos literários ali presentes, nem se imaginava o que seria uma ciência que nós consideramos hoje como ciência contemporânea. Isso foi desenvolvido a partir do século XVI. Então não faz muito sentido demandar de um livro, não é, de 19, 20 séculos antes da desenvolvimento da própria ciência, como a gente entende hoje, respostas a perguntas que não existiam. Não é? Então nós temos na Bíblia um livro de poesia teológica, de verdades de fé. O Papa Bento XVI, na altura cardeal ainda, cardeal Ratzinger, diz que o livro de Gênesis ele não nos diz como surgiu o homem, e sim o que é o homem. Não é? É muito interessante isso. Então ele mostra o homem é matéria com um sopro divino. Mesmo se você não tem fé, não crê nas verdades sobrenaturais, pode entender que esse sopro divino é a racionalidade, é o livre-arbítrio, é a possibilidade de cocriar, de criar coisas, ter ideias e exercer a sua liberdade. Então veja que mostra que o ser humano é material e também espiritual. E a teoria da evolução não fala sobre isso, fala do desenvolvimento material.
Não é? O curioso é que se retornarmos a Agostinho e São Tomás de Aquino, esses dois grandes gigantes da igreja, eles manifestam uma interpretação diversa dessa contemporânea de Terra Jovem, de que é uma leitura da letra dura, de que são 6 dias de criação. Sim. Eles dizem, o Santo Agostinho, por exemplo, dizia que o mundo foi criado de uma vez só, com certas potencialidades que foram sendo atualizadas ao longo do tempo. E o Concílio Vaticano II, eu concordo, tanto do ponto de vista religioso quanto do ponto de vista filosófico. É possível, sim, com o uso exclusivo da razão, concluir a existência de Deus. Não é o Deus necessariamente da religião, mas sim alguns atributos, algumas características. Porque conhecer que alguém existe é uma coisa, conhecer a pessoa é outra. Isso é um encontro, não é? Não se dá por raciocínios ou deduções. Eu desenvolvo um projeto que usa a lógica para fazer essas investigações no âmbito da filosofia, da religião, da teologia natural, que não tem apelo algum a revelações sobrenaturais, não é? Então isso é muito interessante e importante perceber que, sim, Deus é acessível à razão até um certo ponto. Professor, a gente já viu aqui, né, nesse bate-papo de poucos minutos, né, quantas evidências tem de que a igreja e a ciência caminham juntas desde sempre, né? Isso a gente pode confirmar. A gente pode dizer, então, que o mesmo Deus que nos deu a fé, nos deu a ciência. Podemos dizer, não é? Como eu mencionei, se o Logos é o Logos criador, a razão é aquilo que dá ordem, não é? Que permite que o mundo não seja um caos, uma coisa desorganizada, o mesmo Deus da fé é o Deus da ordem, da racionalidade, portanto, da ciência, não é? Então, aquele que lê em Gênesis que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, tendo aqueles atributos semelhantes, também percebe que a natureza foi criada por Deus. Então deve cuidar dessa casa comum, né? É uma mensagem ecológica. Mas além disso, é algo que merece ser conhecido. E como conhecemos a natureza ou a realidade que nos cerca, mediante a ciência. Legal. A gente vai ter que fazer uma pausa rápida para o intervalo, mas a gente volta já já com mais informações acerca de fé e ciência, que é o tema do nosso programa Ação Nacional de hoje. A gente volta já.